Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, dedicado de modo exclusivo ao estudo do direito público. Uma questão relevante de direito eleitoral gira em torno dos sistemas eleitorais no Brasil e no exterior. No direito brasileiro, há dois sistemas eleitorais diferentes, o sistema majoritário e o sistema proporcional. Embora devo advertir que na vigência da Constituição passada, através da emenda 22 de 82, chegou a haver previsão do voto distrital misto, hoje aplicado preponderantemente na Alemanha e no México. O sistema majoritário é aquele no qual o mandato eletivo é alcançado pelo número de votos obtidos pelo candidato, de tal maneira que o mais votado seja considerado eleito. Esse sistema é aplicado ao Poder Executivo, salvo o Senado. Ainda admite uma subdivisão em maioria absoluta e maioria simples. Quando se fala de maioria simples ou relativa, basta ser o mais votado para ser eleito, havendo ou não maioria qualificada ou absoluta. Ao contrário, maioria qualificada ou absoluta exige a maioria de votos absoluta ou qualificada, o que inclusive pode importar em novo turno, caso não venha a ser obtida aquela maioria no primeiro turno. Devo aqui lembrar também que o titular do mandato é o próprio candidato, e não se aplica nessa hipótese, na visão do Supremo Tribunal Federal, a regra da fidelização partidária, de tal maneira que não há possibilidade aqui, pelo menos na visão da Corte Maior do país, de perda do mandato em razão da infidelidade partidária. Ao contrário, no sistema proporcional, o mandato é adquirido pela força demonstrada pelo partido político, de tal maneira que os partidos mais fortes farão o maior número de candidatos eleitos. Esse sistema é aplicado ao poder legislativo, em qualquer instância federativa, União, Estados, DF, municípios, ressalvada a hipótese já falada do Senado, que aplica o voto majoritário. Na visão também do Supremo Tribunal Federal, a esse sistema se aplica a regra da fidelização partidária, e aqui o titular do mandato é o próprio partido político, de tal modo que a infidelidade ao partido político pode importar na perda desse mandato adquirido pelo voto proporcional. Aqui há dois sistemas de quantificação, de mensuração, de aferição da força política e, portanto, de afirmação ou negação da eleição de um candidato. Um é o quociente eleitoral e outro é o quociente partidário. O quociente eleitoral é o resultado da divisão do total de votos válidos pelos cargos a serem ocupados. A partir desse momento, se afere o quociente partidário, que é o resultado da divisão do total de votos dados ao partido político pelo quociente eleitoral, de tal maneira que o partido político fará tantos eleitos quantas as vezes em que houver alcançado o quociente eleitoral. Também devo lembrar que o Código Eleitoral, na última reforma que sofreu, exige uma outra condição para um candidato ser eleito através do voto proporcional, não bastando a colocação dele entre aqueles que o partido político tenha feito eleito, mas também deve o candidato obter desempenho eleitoral mínimo de 10% do quociente eleitoral aplicado àquela eleição. Portanto, estando entre candidatos que o partido político tenha elegido pelo quociente partidário e tendo individualmente desempenho eleitoral consistente em 10% ou mais do quociente eleitoral, o candidato está eleito pelo voto proporcional. Até a próxima. Forte abraço a todos.